oficial. Vamos lá. Pronto, está gravando. Então, ó, seguinte, gente. As nossas aulas, elas vão funcionar, elas vão ser às segundas-feiras, geralmente, tá? Às segundas-feiras, não às 18, mas às 19 horas. Tá bom? Acho que 19, 19h30 fica mais tranquilo para todo mundo. Não tem problema da gente, de repente, mudar o dia, o horário. Se, por exemplo, ninguém pode segunda-feira. Cara, beleza, eu vou tentar botar no outro dia, um outro horário que eu possa. De qualquer forma, elas vão ficar gravadas. Eu vou botar no canal do YouTube como aulas privadas. E aí, por isso que eu preciso do e-mail de vocês para eu cadastrar lá. Tá? Só tem como assistir quem tiver o e-mail cadastrado. Posteriormente, eu vou colocar na plataforma e vocês vão ter o login e senha da plataforma. Vão poder entrar para assistir as aulas. Tá legal? Beleza. Está sendo gravado agora aqui, então tem o tempo aí de renderização da gravação da aula, depois o tempo de upar essa aula. Então, provavelmente ela vai ficar disponível no dia seguinte, tá? Eu vou deixar aqui fazendo, no dia seguinte provavelmente ela está disponível. Sempre que estiver disponível, eu vou colocar o link para vocês lá no grupo. Outra coisa, qualquer dúvida, pergunta sempre no grupo, tá? Sempre prefiro perguntar no grupo do que me chamar no privado. Qualquer tipo de dúvida, questão sobre o andamento do nosso projeto, qualquer coisa, pergunta lá no grupo que é melhor. Tá? Vai agregar as outras pessoas e vai me ajudar bastante, porque é muito mais fácil eu ver no grupo do que o individual. Tá beleza? Maravilha, show de bola. Sobre o material, né? Eu já falei aqui no off, agora eu vou falar na gravação. O material que eu coloquei lá, que são as questões separadas por tópicos, é para ajudar vocês a reforçar um determinado tópico, a entender como que aquele tópico é cobrado no Exame Nacional de Acesso, no ENA, mas a gente não vai seguir aquele material, porque senão a gente faria matemática básica durante um tempão, e lá perto do ENA a gente já ia ter feito matemática básica, contagem, que são coisas importantes, e ia ter esquecido. Então a minha sugestão para vocês é a seguinte: vai fazendo aquele material, tá? São só questões do ENA, beleza? Em alguns momentos a gente vai pegar provas do ENA mesmo para resolver, tá? E aí vai fazendo aquele material e as dúvidas você vai colocando lá no grupo. Dá um print, corta a questão, pô, tô com dúvida nessa questão aqui do material, tá legal? E a gente vai resolvendo junto aquilo lá no grupo, dando uma fortalecida. É claro que tem tópicos da matemática que são mais difíceis que outros. Um exemplo clássico é a análise combinatória. A maioria dos professores que eu troco ideia tem muita dificuldade em análise combinatória. E é um tema que sempre cai. Né? Sempre cai mais de uma questão. Se a gente envolver probabilidade, então, mais ainda. Tá? Então, é óbvio que é tranquilo da gente ter uma aula sobre isso. E aí, cara, vocês precisam se sentir à vontade para botar no grupo. O grupo é um lugar que, cara, tem 20 e pouquinhas pessoas ali, é seguro, é um ambiente foda pra gente. Então, qualquer um de vocês pode botar lá, Trindade. Pô, dá uma aula de combinatória, pô, tem como tu dar uma aula de geometria plana, não tem nenhum problema, tá? Vocês colocarem. E aí a gente vai ver se é pertinente ou não fazer isso. Tá legal? Porque também não dá para dar sempre aulas de temas que todo mundo pedir. Como eu gosto de fazer as questões? Como eu gosto de resolver as questões? Eu gosto de fazer uma introdução na matéria que a gente vai usar e depois resolver a questão. Tá certo? Então, a questão número 1, por exemplo, da lista que eu coloquei, é uma questão de um modelo que sempre tem no ENA. Vocês pegarem as provas do ENA, sempre tem esse modelo ou alguma coisa semelhante a isso. Que é, ele dá 3 afirmações e quer que a gente diga qual é verdadeira e qual é falsa. Beleza? Então eu vou dar uma pincelada nesse conteúdo e resolver a questão. Dar uma pincelada no conteúdo e resolver a questão. Tá legal? Isso, com o passar do tempo, né, cada vez menos eu vou ter que ficar dando uma pincelada no conteúdo, porque a gente já fez nas aulas anteriores. Então essa é a vantagem da gente fazer sempre sobre todas as coisas que a gente está querendo. Durante a nossa aula, você sempre pode interromper a aula, não tem problema. Tem a ferramenta aqui da mãozinha, ó. Você pode apertar para levantar a mãozinha. Olha lá, apareceu minha mão levantada. Tá? Ou simplesmente você pode abrir o microfone e tirar dúvida. Trindade, estou com uma dúvida. Eu paro, não tem problema nenhum. Tá beleza? Mas eu preciso que vocês interajam e vão me dizendo o que vocês estão entendendo, qual é a dificuldade, o que está de boa.
Como eu falei antes, né? Vocês estão me pagando para eu ser muito chato com vocês. Muito chato mesmo. Encher o saco, pedir para você estudar, para depois no final a gente ter um resultado legal ali no Profimate. Tá? Depois, ao longo do tempo, a gente vai se conhecendo mais lá no grupo. Pode colocar questão à vontade, o que já colocaram lá. Pode colocar questão à vontade para a gente debater. Tá legal? Eu sempre entro nesse grupo, sempre vou entrar nesse grupo primeiro do que nos outros grupos gratuitos lá, é óbvio. Tá? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, não tiverem nenhuma pergunta, a gente já pode começar aí com as questões. Tá? Então, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Caso contrário, a gente começa resolvendo questão. Sem dúvidas? Então, beleza. Só aqui, deixa eu ver uma coisa. Tinha isso aqui em algum lugar feito bonitinho. Sabia que eu tinha isso feito em algum lugar bonitinho. Maravilha, vamos lá. Ó. Primeira questão. Esse material ele vai estar com fundo de frente de vocês, porque eu cortei antes ele para organizar nossas questões, mas não tem problema. Tá? São as mesmas questões. Então, a nossa primeira questão diz o seguinte. Considere as afirmações abaixo. Alfa e beta são raízes dessa equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é sempre positivo. Tá? Então, a soma aí do número ao quadrado mais outro ao quadrado vai ser sempre positivo. 2. A única solução da equação 3n igual a n vezes y, com n pertencente aos reais, é y igual a 3. E o 3, raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 é um número inteiro. A gente tem que julgar essas afirmações e olhar para as opções, tá? E marcar. Beleza. Esse tipo de questão, como a gente tem muita sorte, fazendo só duas delas já vai dar para marcar. No caso do ENA, como é uma prova bem feita, essa sorte dificilmente acontece. Então, a gente vai ter que fazer as três, tá? Boa parte das vezes. Eu vou fazer aqui para a gente exercitar. Então, ó, olhando rápido, como é que vocês julgariam isso daí? Vamos lá. A primeira é verdadeira ou falsa? Soma de dois quadrados sendo maior ou igual a zero. Ó, preciso de pelo menos uma resposta, tá? E, como a gente fala para os nossos alunos, pode errar, não tem problema, tá? A gente está aqui para errar, na verdade. Então, ó, a primeira resposta que eu tiver, eu já coloco aqui. Primeira, já vi que botaram no chat verdadeira. A segunda, a única solução que a gente tem para isso daí, 3n igual a n vezes y, é com y igual a 3. Verdadeira ou falsa a segunda? Segunda, falsa. E a terceira, raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2, é um número inteiro. Vamos lá? Terceira, falsa também? Acho que sim, acho que o Davison botou esse certo para a terceira. Ou para a segunda, não sei, vamos lá. O Ronald botou verdadeiro na terceira. Então, beleza, vamos verdadeiro. Então, por enquanto, tá assim. Galera, vai participando, tá? Dá essa moral aqui pro Titi. Vamos fazer a primeira, então. Primeira afirmação. Alfa e beta são raízes de uma equação de segundo grau. Então, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é sempre positivo. Beleza? Show de bola. Vamos pensar no seguinte. Quando eu tenho uma equação de segundo grau, esse tipo de questão, na verdade, né, ele é legal a gente tentar buscar um contra-exemplo, alguma coisa que faça isso ser mentira. Né? Então, será que sempre que eu elevo ao quadrado as raízes de uma equação, vai dar um número positivo? Depende, porque as raízes dessa equação podem ser números complexos, certo?
podem ser números complexos. Então, aqui, quando a gente tem essa equação, pode ser que as raízes dela sejam números complexos. Certo? Beleza? Então, o problema nessa número 1 é que a gente geralmente esquece dos complexos. A gente vai geralmente na equação, né, mais comum. Ó, Antônio, parece ter um erro, pois não pode ser igual a zero. Então, de repente, nessa equação, eu posso ter, por exemplo, coisas simples de acontecer, numa equação de segundo grau, né? Uma raiz pode ser positiva, por exemplo. Melhor, vou botar zero mesmo. Zero. E a outra raiz pode ser zero. Por exemplo, essa equação aqui, ó. X ao quadrado igual a zero. Né? As raízes são zero, então a soma delas ao quadrado vai ser zero. Então, o zero pode. O zero está dentro. Certo? Beleza, o zero está dentro. O que a gente pode ver agora? Se uma das raízes for uma certa equação, que uma das raízes é um número complexo, 3 mais i, por exemplo. Ou melhor, menos 3 mais i, vamos botar assim. Menos 3 mais i. E a outra vai ser o conjugado, menos 3 menos i. Então, repara que aqui a gente está andando, a gente começou a ir para um lugar que já sai um pouco do óbvio. Beleza? Já sai um pouco do óbvio aqui. Por que sai do óbvio? Porque a gente está considerando números complexos. Então, esse tipo de questão aqui, de verdadeiro e falso, é para você, de fato, sair um pouco do óbvio. Tá? É para você entender o que pode e o que não pode ser. Beleza? E aí você tem sempre que buscar coisas que não são o teu primeiro chute. O Dabson falou, se eu botar o i como solução, pode ser também, ó. Se alfa for igual a i, por exemplo, uma equação ali que o alfa é igual a i, essa equação aqui, ó. X ao quadrado igual a menos 1. Pronto. Essa é a equação que a gente tem. Certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Né? Então, x vai ser igual a mais ou menos i. A gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui. Certo? Então, o Antônio, a gente está fazendo isso. A gente vai analisar aqui, ó, esse caso do mais ou menos i. I ao quadrado é uma delas. Menos i é outra, né? Então, vai ficar menos i ao quadrado. Certo? Beleza? I ao quadrado é menos 1. Não, Marta, deixa. Né? Menos i ao quadrado é menos i vezes menos i. Beleza? Ó, menos i ao quadrado é menos i vezes o menos i. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar i ao quadrado, né? Menos i vezes menos i, mais i ao quadrado. Então, aqui vai dar mais i ao quadrado, que também é menos 1. Certo? O menos 1 com menos 1, menos 2. Foi? Beleza? Show? Pegou? Então, pode fazer para o Girard também, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema. Dá para fazer. Então, repara que esse tipo de questão pode ser legal você tentar buscar exemplos simples. Quais os exemplos que dão problema nesse tipo de questão? O zero, como costuma dar problema. O número 1, dependendo da afirmação, costuma dar problema. Pensar em números negativos costuma trazer algum tipo de problema. Pensar em complexos costuma trazer algum tipo de problema. Então, esse tipo de questão, a gente vai ver várias outras assim, algumas do ENA, inclusive, elas funcionam para a gente
para eles verificarem o quão do conceito vocês sabem. Sacou? É uma questão conceitual, basicamente. Tá? Então, aqui eu peguei o exemplo do menos 1 aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 1. Então, x é mais ou menos a raiz de menos 1 mais ou menos y. E aí fiz o quadrado como ele gostaria que a gente fizesse. Então, essa aqui, ó, ela deu falsa. Pode ser menor que zero. Né? O que é diferente, por exemplo, disso aqui, ó. Que ele tem o menos e ao quadrado. Aí é diferente, né? Aí ficaria, enfim, daria diferente mesmo, daria zero. Tá legal? Beleza? Então, essa primeira aqui, na verdade, ela é falsa. Vamos para a segunda. Lembrando, qualquer dúvida que vocês ficarem, porque o fala, Luiz não tá? fez o negócio, Manda um ele não colocou áudiozinho nenhum negócio. que eu... Manda um áudio, ó. Liga o microfone aí que eu paro e tiro a sua dúvida. A segunda fala o seguinte. A única solução para a equação 3n Por quê? Eu boto o número igual a n vezes y com n real, com n pertencendo a reais, é y igual a 3. Ou seja, o certo está falando que a única maneira disso aqui ser igual é com y igual a 3. Se eu botar y igual a 3. Se eu botar y igual a qualquer número, isso aqui vai ser falso. Tá? Vamos tentar fazer um contra-exemplo. Olha só. Vamos colocar, então, y igual a 4. 3 vezes n é igual a n vezes 4. Aparentemente, a oportunidade está diferente. Mas se o n pode ser qualquer número real, basta eu fazer, por exemplo, n igual a 0. Então, se eu pegar n igual a 0, vai estar bonitinho, 0 igual a 0. Né? Então, essa segunda, ela realmente é falsa. Eu posso ter posso ter infinitos y. Basta que o n seja 0. Como o n é um número real qualquer, ele pode sim ser o 0. Então, essa aqui, qual é o problema dela? Muitas vezes, as pessoas ignoram essa informação aqui e acham que o 3n de um lado tem que aparecer 3n do outro. Né? Então, não pode dar esse mole. Então, a primeira é falsa, a segunda também é falsa. É correto o que se afirma em... Então, ó, eu não preciso nem fazer a 3. Essa eu dei uma colherzinha de chá para vocês, né? Dei um mole. Por quê? Porque tem aqui, ó, 3 apenas. Como eu já sei que a 1 é falsa e a 2 é falsa, só pode ser a terceira. Certo? A resposta só pode ser essa terceira aqui, ó. Tá? Mas vamos resolver? De repente você ainda não tem a manha de fazer esse tipo de questão, que são coisas infinitas, né? Vai para o infinito. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Número 3 aqui, ó. Cara, como é que a gente vai fazer raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 dar um número inteiro? Como é que a gente vai fazer isso aqui dar um número inteiro? Presta atenção. Toda questão que envolve esse tipo de coisa infinita, um monte de raiz, um monte de fração infinita, a gente vai fazer, assim, a gente vai ter a seguinte técnica. A gente vai pegar todo o infinito, vamos deixar um só ali embaixo. A gente vai igualar isso aqui a uma letra qualquer. Nesse caso, eu vou chamar de n. Beleza? Tá? Vou chamar isso de n. Então, repara, na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou pegar tudo logo, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Eu vou chamar isso aqui de n. Essa coisinha toda aqui de n. Pronto. Então, raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 infinitamente é igual a n, certo? Bom, então eu posso falar que isso aqui, ó, também é n. Porque isso é o quê? Raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 infinitamente. Então, trabalhar com infinito tem uma vantagem. A gente vai chamar isso de alguma coisa e parte, entre aspas, né, disso, parte dessa potenciação vai ter o mesmo nome n. Tá? Um exemplo rápido aqui, tem aqueles problemas de raiz que são assim, ó. Raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 infinitamente. É a mesma técnica. A gente vai chamar isso aqui de n, e aí isso aqui dentro também vai ser n. Então a gente tira o infinito. A gente trabalha com uma coisa que é finita, certo? Então vamos dar continuidade aqui. O
que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter a raiz de 2 elevado a n, certo? Igual a n. Beleza? Maravilha? Isso aqui, então, a gente vai trabalhar agora, a partir desse momento, fazendo uma comparação. Tá? Para agilizar, deixa eu só escrever de uma outra maneira. 2 elevado a n sobre 2, né? Eu tirei a raiz e botei n sobre 2, é igual a n. Tá bom? Beleza? Show de bola, maravilha. E agora a gente vai comparar. É um exercício de comparação mesmo. Qual seria o número ideal que eu colocasse aqui no lugar do n para que essa igualdade funcionasse? Por exemplo, se eu botar o número 4, não vai funcionar. Melhor, vai. Deixa eu ver aqui. 4 por 2. 2, vai. Calma aí. Opa, fui muito. Perdão. Pronto, aqui. Se eu boto o número 2 aqui, o n vai ser 2. 2 elevado a 2 sobre 2 igual a 2. Se eu boto 3, 2 elevado a 3 sobre 2 igual a 3. Se eu boto 4, 2 elevado a 4 sobre 2 igual a 4. Se eu boto 6, 2 elevado a 6 sobre 2 igual a 6. Então, ó, já apareceram alguns aí que funcionaram, né? Apareceram alguns que funcionaram. Esse não funcionou e esse não funcionou. Certo? Porque, volta aqui, ó. 6 sobre 2, 3 vai dar 2 ao cubo igual a 6. Tá errado. A gente tem duas opções. Agora a gente tem que ver uma dessas duas. A gente já viu que é inteiro. Tá? A gente já provou que a número 3 é verdadeira. Isso já está provado. O número 3 é verdadeiro. Beleza? Isso já está certo. Quando a gente faz o elevado a 4, o elevado a 2, a gente está falando aqui, ó. A gente está falando raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz de 4, que é 2. Certo? Beleza? Dá vontade de testar o 8. Pode testar o 8. O 8 vai dar 2 elevado a 8 sobre 2 igual a 8. Vai dar ruim. Porque vai dar 2 elevado a 4 igual a 8. Aí dá merda. Então vai dar problema. Certo? Tá bom? Numa próxima aula, a gente vai. Eu vou mostrar para vocês alguns outros casos e como que a gente resolve isso de fato. A solução mesmo desse tipo de problema. Do problema raiz de n elevado a raiz de n elevado a raiz de n, papapá. Para sempre. Tá? Por enquanto, a gente vai ficar nessa dúvida aqui. Ó, o 2 elevado a 4, né, o raiz de 2 elevado a 4 é a raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá? A gente está falando que isso aqui está dando 4. 2 vezes 2, 4. Uma das duas está certa e a outra não. Tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Na próxima aula eu passei alguns probleminhas assim, tem uns 2 ou 3 probleminhas de infinito. Daí a gente vai entender ali como que ele funciona. Beleza? Tá? Mas o que a gente queria mostrar aqui? Que isso é um número inteiro. Que isso é um número inteiro. Tá bom? O n igual a 3, como eu mostrei aqui, já vai dar problema. Porque, ó, 2 elevado a 3 sobre 2 igual a 3. Aí já dá ruim. Aí já dá ruim. Tá? Porque 2 elevado a 1 meio não dá 3. Entendeu? É um detalhe. É um detalhe que vocês, pensando, vocês já vão matar. Pensando um pouquinho que vocês já vão matar. Eu fiz uma pegadinha aqui para justamente criar essa dúvida. Tá? A resposta é 2. Bom? Mas aí tem uma pegadinhazinha que cria essa dúvida aí na cabeça de todo mundo. Tá legal? Então, essa primeira questão, gabarito, letra C. Gabarito, letra C.
Beleza? É uma questão que geralmente cai esse tipo de questão no Prof. Mate, né? A de 2025, se eu não me engano, caiu. Não lembro se foi exatamente assim, tipo de verdadeiro e falso, com 3 afirmações, mas caiu e eu acho que ela foi até um pouco mais simples. Eu acho que ela Mariema, foi assim, pelo que eu lembro, essa cantora aqui, ó. ele te deu a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e tal, para você julgar aquilo ali. Se eu não me engano, foi assim que apareceu, não lembro, tá? Não lembro muito bem não, mas foi assim que apareceu, tá? E é interessante, é importante saber esse tipo de Fala aí. coisa. Primeiro, porque a matemática básica pode ser usada em outras questões. Segundo, porque tem questão que cobra isso diretamente, tá? Então, maravilha. Vamos para a próxima, questão número 2, ó. Questão de PA, parecida com aquela que eu coloquei no grupo Bora, menino. ontem, né? Que é o seguinte, 7, 8 anos atrás ela lançou botei isso de aí, essa propósito cantora porque eu aí. sabia que ia ter uma dessa aqui hoje. Dei uma sequência aí de A1 até A81, e eu estou falando que o A17 mais o A65 dá 50. É a A ópera. soma dos termos da PA é igual a... Bem, eu só estou te dando uma informação. Olha, Estou te dando a soma de 2 termos. tava com fome. Mutar o companheiro, como assim? Tem alguém aqui... Sou eu que... Então, mas a minha conta aqui no iPad não está muda, é isso? Não, no meu tá mudo. Deixa eu ver aqui quem não está mutado. Ah, tá. Cara, eu não ouvi ninguém falando, não. Não ouvi áudio de ninguém, não. Por isso que eu nem falei nada. Mas, bom, galera, vocês podem me interromper aqui, mas para falar da questão, né? Eu nem ouvi ninguém falando. Mas eu tô sempre olhando aqui, tá? Pra ver se tá geral mutado. Valeu, de qualquer maneira, brigadão. Beleza, vamos lá. O que a gente tem que fazer, o que a gente precisa saber aí para essa questão de PA? Foi aquele conceito que eu coloquei para vocês lá no grupo, né? Eu vou replicar, vou repetir aqui, que é o seguinte, ó. Presta atenção. Numa progressão aritmética, o que a gente tem como fórmula da soma é que se eu somar o primeiro termo mais o enésimo, que é o que a gente quer somar, vezes a quantidade sobre 2, eu obtenho a soma dos termos. Certo? Certo. Isso aqui está correto, perfeito. Só que a gente pode enxergar essa forma de uma outra maneira. Primeiro termo mais o enésimo sobre 2 vezes n. Isso aqui é a soma, é a média de 2 termos da progressão aritmética, que não são 2 termos quaisquer, são termos equidistantes, ou seja, uma progressão que tem 5 elementos. Repara que o primeiro e o quinto estão à mesma distância do terceiro. Então, se eu fizer uma média entre o primeiro e o quinto, vai dar o terceiro. Repara que o segundo e o quarto estão à mesma distância do terceiro. Então, se eu fizer uma média entre o segundo e o quarto, vai dar o terceiro. Isso serve para qualquer PA, tá? Oportunidade, mas como é que eu olho dois termos e sei que eles são equidistantes? O truque está aí. O truque está exatamente aí. Preste atenção. 1 mais 5 dá 6. Beleza? É uma quantidade a mais do que o total de termos. 4 mais 2 dá 6. É uma quantidade a mais
que o total de termos. Então, quando isso acontece, é porque são termos equidistantes. Tá? Maravilha? E aí, olha que delícia. Nessa PA de 81 termos, se eu pegar o A17 e somar com o A65, isso dá 50. Maravilha? Só que no nosso rascunhozinho aqui, ó, 17 mais 65 vai dar exatamente 82, que é um a mais que a quantidade de termos. Pô, então esses termos são equidistantes ao central. Então, se eu fizer a média desses termos, ou seja, se eu dividir esses termos aqui por 2, eu vou obter o termo central. Dividindo essa soma por 2, eu tenho 25. Maravilha? Como eu quero o total de elementos, ou melhor, como eu quero a soma de todos os elementos, né? Eu vou pegar esse 25, que é o termo central, e vou multiplicar pela quantidade de termos. Então, 25 vezes a quantidade de termos, que é o nosso N aqui, vai dar 2025. Maravilha? Então, não precisa fazer aquilo de escrever em função de R, escrever em função de outros termos. Não. Quando você entende que essa parte que eu marquei de vermelho aqui da progressão aritmética, ela é uma média, que é nada mais, nada menos que a média aritmética de dois termos equidistantes, acabou, você mata a questão. Você mata a questão. Tá? Já caiu uma questão desse tipo no Profimat, por isso que eu coloquei isso daqui. Beleza? Então é uma questão exatamente assim no Profimat. Tá? E ganha-se muito tempo fazendo isso. A verdade é essa, ganha-se muito tempo fazendo isso. Porque questões que você vê soma, coisas do tipo, você já consegue descobrir um termo novo. Quer ver um exemplo? Vamos supor que uma PA, a questão te fala assim, o A1 mais o A6 é igual a 30. Cara, se o A1 mais o A6 é igual a 30, melhor, deixa eu botar aqui um termo ímpar para ajudar a gente, né? O A1 mais o A7 é igual a 30. Beleza, quem está exatamente entre o 1 e o 7? É o 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, se o A1 mais o A7 é 30, com certeza nessa PA, o A4 é 15. É a média desses dois. É a média desses dois caras aqui. Certo? Importa, essa PA ela pode ter 12 elementos. Beleza. Mas, se o A1 mais o A7 é 30, eu sei que o A4 é 15. E eu sei que o A2 mais o A6 é 30 e o A3 mais o A5 é 30. Então, a gente ganha informações novas fazendo isso, tá? Então, vale muito a pena vocês saberem isso, porque ganha-se bastante tempo e muitas vezes pode não ser a única forma de resolver, mas qualquer outra forma de resolver vai ser extremamente trabalhosa. Extremamente trabalhosa. Tá legal? Posso perguntar qual é o termo central. Exatamente. Cara, uma questão que pode ser mais bizarra ainda é falar assim, ó, em uma PA de em uma PA de N termos, melhor, em uma PA com uma quantidade ímpar de termos, só para ajudar, o termo central é 10. Beleza? E aí, N termos, pode ser N termos. Uma PA de N termos, o termo central é 10. Determine a soma dessa PA em função da quantidade. Vai ser 10 vezes N. Ponto. Acabou. Instantâneo. Em uma PA de 77 termos, o termo central é 5. Determine a soma. 5 vezes 77. Pronto, acabou. Sacou? Vai ser sempre assim. Tá? E se a PA tiver uma quantidade par de termos? Aí não tem exatamente o termo central, né? Não tem problema. Esse central é a média, continua sendo a média dos equidistantes. É um termo central virtual, né, que eu falo. Porque é o seguinte, ó. Vamos colocar uma PA aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
não tem termo central. Nós temos 3 termos para cá e 3 para lá. Mas virtualmente, quem está aqui no meio é a média desses caras. Então, a média do 6 e do 8, a média do 4 e do 10, a média do 12 e do 2. Tá? Então, vai funcionar da mesma maneira. Beleza? Show de bola. Maravilha. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é... Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui para baixo para a gente ler. Só uma correçãozinha que eu tenho para fazer aí. Ó. Em uma turma de 20 alunos, a nota de um dos alunos foi corrigida para 7,5. Com isso, a média aritmética aumentou em 0,1. Antes da alteração, essa nota era. Vou dar literalmente 3 minutinhos para vocês pensarem nessa, tá? 3 minutos só. Beleza? Vocês pensam nessa em 3 minutinhos e eu venho aqui e resolvo para vocês. Tá? Vou marcar aqui 3 minutos mesmo, beleza? Vou marcar no cronômetro aqui. Pronto. Marcando. Vou até parar de transmitir aqui a tela, depois eu volto. Qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Só perguntar. Pronto, 3 minutinhos. Acharam aí algum gabarito? Alguém achou algum resultado? Vamos mandar. Para C, letra A. Beleza. O restante da galera fez? Chegou em algum ponto, pelo menos, em algum lugar? Vamos lá. Beleza. Seguinte, ó. Deixa eu transmitir de novo aqui. Aí. Achei. Pronto.
Vamos lá. Show de bola. Seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Fiz para a gente. Resposta, letra A. Vamos ao porquê. Vamos lá, ó. A turma tem 20 alunos, certo? E a nota foi corrigida para 7,5. Com isso, a média aumentou em 0,1. Antes dessa alteração, a nota era... Tem algumas maneiras de pensar nisso, tá? Tem algumas formas de pensar nisso. Mas a gente pode pensar o seguinte. Se uma turma tem 20 alunos, quando a gente faz a média dessa turma é o somatório das notas sobre 20. Perfeito? Beleza? Somatório das notas sobre 20. Tá? Então, toda nota vai ficar dividida por 20 para dar essa média. Né? Então, por exemplo, se o cara tirou 10, com quanto que ele contribui para a média? 10 sobre 20. Meio. Se o cara tirou 5, com quanto que ele contribui para a média? 5 sobre 20, que dá 1 sobre 4. 0,25. E assim vai. Tá? O que está acontecendo aqui é, teve uma certa nota, que eu não sei qual é, vou chamar de N, beleza? Que ela foi alterada. A alteração dessa nota, ela foi para 7,5. Eu não sei quanto que era antes. É o que eu quero descobrir. Sei que ela foi para 7,5. E essa alteração aumentou em 1/10 na média. Cara, se a nota, cada nota é dividido por 20, fica dividido por 20, ele tinha uma nota antiga, teve uma alteração e isso aumentou 0,1. Ou seja, n sobre 20 é igual a 0,1. Esse n sobre 20 aqui é exatamente a alteração, o aumento. É o aumento na nota, beleza? Foi? Entenderam? Tá? Eu aumentei uma certa quantidade na nota que, na média, isso gerou 0,1. Tá legal? Então, vou botar aqui, até em vez de n, vou botar um azinho de aumento, para ser o aumento da nota. Tá? Poxa, se o aumento sobre 20 é 0,1, significa que o aumento vai ser 20 vezes 0,1, que foi igual a 2. Então, a nota foi aumentada em 2. Repara, se a nota dele foi para 7,5, se eu tirar os 2 de aumento, é porque antes era quanto? 5,5. Resposta, letra A. Então, cara, repara que a gente só trabalhou, nós só trabalhamos aqui com o aumento. Tá? Tem outra maneira de resolver, através da soma e da média, mas ela acaba ficando um pouco maior. Vou fazer de novo aqui, Antônio. Vamos lá, vou fazer de uma outra maneira. E depois eu explico essa de novo. Melhor, vou explicar essa de novo direto que vale a pena. Quando a gente tem uma média, ela é feito com a soma das notas sobre 20, nesse caso. Tá certo? A soma das notas sobre 20. Então, ó, vamos lá. Vamos supor que eu tenho a seguinte média. Um aluno tirou 10, um aluno tirou 5 e o outro tirou 8. Vou dividir isso por 3. Tá? Então, a média vai ser o quê? 15, vou botar 9 aqui, para ficar melhor para a gente. Então, tá 6. Pronto. 10, 5 e 6 foram as notas. Tá beleza? Isso aqui
vai dar 21 sobre 3. 21 sobre 3 é média 7. O que a gente pode entender? Outra maneira de achar essa média. 10 sobre 3, mais 5 sobre 3, mais 6 sobre 3. Certo? Beleza? São 3 alunos. Então, 10 sobre 3 significa que a nota 10 ela contribui com 3,333 para a média. Tá? No nosso caso, é um caso maior, né? São 20 alunos. O aluno que tirou 10, ele vai contribuir com quanto para a média? 10 dividido por 20, meio ponto, na média. O aluno que tirou 1, ele vai contribuir com quanto para a média? 1 sobre 20. Ele vai dar uma fração bem, não um decimal bem pequenininho. Né? Ou seja, ele quase não vai contribuir. É a 10ª parte do anterior, 0,05 na média. Tá? E aí a gente pode pensar o contrário. Pensa o seguinte, ó. Se um determinado aluno, vou pegar aqui um aluno que tirou 5. Ou melhor, um aluno que tirou 2. Ele contribui com quanto para a média? 0,1. Né? Só que a gente pode pensar o contrário. A gente pode pensar assim, cara, se eu contribuir com meio ponto para a média, quanto que eu tirei na prova? 20 vezes meio, tirei 10. Se eu contribuir com 0,05 para a média, quanto que eu tirei na prova? 20 vezes 0,05, 1. Se eu contribuir com 0,1 na média, quanto que eu tirei na prova? 20 vezes 0,1, 2. Na nossa questão está falando o seguinte, a nota do cara teve um aumento de uma certa quantidade de pontos, que esse aumento contribuiu em 0,1 para a média. Certo? Então ele ganhou mais uma nota que contribuiu com 0,1 para a média. Então o que a gente está fazendo? Ó? Essa nota que ele ganhou, esse aumento, dividido pela quantidade de alunos, que é 20, contribui com 0,1 para a média. Tá? Então esse aumento é 20 vezes 0,1, 2. Significa que o aumento que ele teve foi de 2 pontos. Isso aqui foi o aumento que ele teve. O aumento foi de 2 pontos. Beleza? Legal? Agora, qual outra informação que eu tenho? Ela foi corrigida para 7,5. Então, se ela foi para 7,5 e ela sofreu um aumento de 2, quanto que ela era antes? 7,5 menos 2, 5,5. Então, essa era a nota inicial. Então, a gente só trabalhou com a variação, com quanto essa nota aumentou. Tá? Beleza? Conseguiu entender? Senão, aí eu explico de uma outra forma. Ah, não, beleza. Não é. A nota do aluno foi corrigida para 7,5. Sacou? Beleza. Então, perfeito. Maravilha. Número 4. Vamos lá. Um vendedor de frutas resolveu criar mais uma fonte de renda na sua barraca. Para isso, ele começou a vender suco das frutas disponíveis. Tá? Então, um certo dia, ele tinha 6 tipos de fruta disponível e os sucos poderiam ter de 1 até 6 frutas diferentes. Sempre a mesma medida, para não ter problema ali de um tem muito laranja, outro tem muita pera, enfim. Tá beleza? E aí, para montar o marketing dele, ele fez um cartaz que dizia: temos mais de tananã sabores diferentes. Ou seja, quero saber qual é a quantidade total de sabores. O objetivo dele é colocar no espaço o maior número natural possível para que o cartaz seja verdadeiro. Reparem que o cartaz está dizendo: temos mais de tantos sabores diferentes. Tá? Beleza? Ok. O objetivo é colocar no espaço o maior número natural possível para que o cartaz seja verdadeiro. Pensa comigo, se ele tiver 50 sabores, qual é o valor que tem que estar ali? 49. Temos mais de 49 sabores. Se ele tiver 100 sabores, qual é o número que tem que estar ali?
Bom, se ele tem 100 sabores, ele tem que botar o 99. Essa dica eu estou dando agora, porque senão você já ia dar um molezinho. Esse detalhe dessa questão, o que é? Temos mais de. Cara, esse é o conceito de maior e menor. É um conceito simples, aplicado numa questão de prova em que você está nervoso, você acaba perdendo a questão. Tá legal? Acaba perdendo a questão. Beleza? Então, mais 3 minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão daí. 3 minutinhos no relógio aqui. Valendo. Qualquer dúvida, só chamar. Bom, já temos algumas respostas aqui. Bora. Essa é uma questão simples, que pode ser complicada. Se a pessoa você não ler, não entender o mecanismo principal dela, pode rodar. Que é o seguinte, cara, ó, é uma questão que eu falo, falo que isso é uma questão do tipo sim, não, aberto, fechado, ligado e desligado. É uma questão que você tem duas opções só. Você não tem mais o que fazer. Você tem duas opções. Ou o suco faz parte, ou ele não faz parte. Beleza? Então, o suco ele pode ter de 1 até 6 frutas. Então vamos lá, ó. Vou botar as frutas aqui, tá? Então tem a primeira fruta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta fruta. Tá legal? Beleza. Quando eu vou fazer um suco, eu vou olhar para cada fruta e vou escolher se ela vai entrar ou não naquele suco. Então, quantas opções eu tenho para cada uma das frutas? Duas. Ou ela faz parte do suco ou ela não faz. Duas opções para a primeira. Escolhi. Vou para a segunda. Segunda fruta, eu tenho duas opções. Ou ela entra no suco ou ela não entra. Duas opções. Terceira fruta, ou entra ou não entra. Duas opções. Quarta fruta, mesma coisa. Quinta fruta, mesma coisa. Sexta fruta, mesma coisa. Legal? Então aqui nós temos 2 elevado a 6, que é 64. Só que aqui tem um probleminha que a gente precisa ajustar. Essas frutas, como eu dei 2 opções para cada uma, eu posso ter escolhido não para todas. Não entra, não entra, não entra, não entra e não entra. E esse caso não me interessa, porque se eu não botei fruta nenhuma, não tem suco. Agora que eu vi. Foi mal, foi mal, foi mal. Deixa eu voltar aqui na tela. Botei para compartilhar e ficou preso aqui na. Ficou preso aqui na confirmação. Foi, beleza, deixa eu voltar aqui. Pronto. Como vocês estão vendo, eu escrevi 6 frutas aí, do F1 até o F6. Para cada uma dessas frutas, eu tenho 2 opções. Então, 2 para a primeira fruta, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta, 2 para a quinta e 2 para a sexta fruta. O que são essas 2 opções? A fruta, ela vai fazer parte do suco, sim, ou ela não vai fazer parte do suco, não. Legal? Beleza. Bom, 2 opções para cada, 2 elevado a 6, 64. Qual é o problema aí? Se eu escolher não para todas as frutas, significa que não tem suco.
Eu não botei nenhuma fruta lá. Isso me atende? Isso não me atende. Então, esse único caso aqui, eu tenho um caso, né, escolhendo não para todas. Esse único caso, eu quero tirar. Eu não quero que esse caso me atenda. Então, eu vou subtrair um daqui. 64 menos 1, 63. Então, significa que nós temos 63 opções de suco. Legal? Legal. Se eu tenho 63 opções de suco, e aqui eu quero falar que temos mais de, o que eu vou colocar? Eu posso colocar que eu tenho mais de 63 opções? Não. Eu tenho que colocar que eu tenho mais de 62 opções. Resposta, letra E. Beleza? Se você faz por combinação, dá bastante trabalho, porque você vai ter que escolher combinação das 6 frutas, escolher uma, combinação das 6, escolher duas, combinação das 6, escolher três, combinação das 6, escolher quatro, combinação das 6, escolher 5, combinação das 6, escolher 6. Que é exatamente a linha do triângulo de Pascal, tem como soma 2 elevado a n. Como a gente não quer, como nós retiramos daqui a combinação de 6 escolher zero, como a gente não quer isso daqui, é esse umzinho que a gente está retirando aqui no final, né? Na linha do triângulo de Pascal. Tá certo? Beleza? Seria uma outra maneira de resolver essa questão. Tá? Mas sempre que você se deparar com questões de quero que faça parte ou não, aceso ou apagado, pensa sempre nessa saída, tá? De duas opções, sim ou não, aceso ou apagado. Beleza? Maravilha. Eu vou fazer mais uma questão com vocês aqui, que é essa questão número 6 da lista. Ela é bem bacana também, bem interessante. Tá? É o seguinte, ó, a área de um triângulo com lados 13, 84 e 84,9 é aproximadamente. Então, estou te dando esse triângulo com esses lados. Eu quero que você me dê a área aproximada desse triângulo. Tá? Mais 3 minutinhos aí para vocês resolverem essa. Eu não vou nem tirar o coisa da tela, eu já apaguei antes, para eu não correr o risco de esquecer de voltar. Beleza? Então, vai lá. 3 minutinhos. Enquanto isso, eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo.
Pronto, pelo microfone que eu mutei. A fórmula de Heron é uma fórmula que a gente multiplica, né? Tira a raiz, na verdade, né? Do semiperímetro, e aí semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos outro, semiperímetro menos outro. Cara, isso dá bastante trabalho. Ainda mais aqui com 84,9, uma raiz, enfim. E repara que eu estou pedindo uma forma, uma área aproximada. É uma área aproximada, tá? Então, aqui eu vou usar de malandragem. Eu não vou fazer Heron. Vou fazer o seguinte. Seria muito bom, se esse triângulo 13,84, 84,9 fosse alguma coisa parecida com um triângulo retângulo. Porque aí era só fazer base vezes altura, né? São os lados que eu tenho. E pronto. Então, eu vou pegar os lados menores, que são o 13 e o 84, e vou ver quanto que dá esse lado aqui, cara. Se for bem próximo de 84,9, eu acho a área aproximada. Beleza? Então, vamos lá, ó. 84 ao quadrado mais 13 ao quadrado é igual a interrogação, tá? Então, 13 ao quadrado é 169. Essa já dá para fazer de cabeça. 84 ao quadrado, vamos lá. 84 ao quadrado é 7.056. Mais 169 é igual a 7.225. Outra unidade. A gente tem que calcular a raiz quadrada desse troço aí. Vai ficar muito difícil. Né? Porque a gente está achando aqui que x ao quadrado é igual a 7.225. Cara, você pode fatorar, mas aí tem um truque bem interessante que é o seguinte, ó. Se os dois últimos dígitos são iguais a 25, se esse número tem raiz exata, significa que acaba em 5. Tá? Beleza? E todo número que acaba em 5, a raiz quadrada exata dele, essa primeira parte aqui, ó, é o produto de dois números consecutivos. Sempre, sempre. Então, quais números consecutivos que dá 72? 8 vezes 9. Tá? O menor deles é o resultado da raiz. 85. Então, x dá 85. Olha que delícia. Olha que delícia. Esse x aqui é 85. Que é bem pertinho do 84,9, né? Então, para calcular essa área aproximada, poxa, a área do triângulo 13, 84 e 85 é bem próxima da área do triângulo 13, 84 e 84,9. Então, eu vou calcular essa área. Como? Fazendo base vezes a altura sobre 2. Uma dica boba, boba, boba que pode te ajudar muito. Sempre que a gente tiver essa configuração de multiplicação e divisão, se der, divide primeiro, porque reduz a conta. 84 dividido por 2, 42. Né? Então, essa nossa continha, 42 vezes 13. Beleza? Coisa legal mostrar para vocês. Ó. Aqui no aplicativozinho, eu posso editar em LaTeX direto. Toquei aqui, ele já vai fazer a edição para mim, me dá o código e já dá a edição bonitinha. Se eu desse o OK, né? Já daria bonitinho editado em LaTeX. Então dá para LaTeX, né? Então dá para fazer umas coisas bem legais aqui. Voltando, 42 vezes 13, que aí fica bem mais fácil da gente resolver, né? 546. Resposta letra C. Tá? Cara, tem alguns triângulos equiláteros, alguns triângulos retângulos que são maneiros de você saber. Que são interessantes. Aqui, ó. Vou pegar uma coisa genérica aqui. Tem tipos de triângulos equiláteros. Caraca, esses mega equiláteros. Tem tipo de triângulos retângulos que a hipotenusa ela é uma unidade a mais do que um dos catetos. Eu tenho algum desses na cabeça, mas quando eu não tenho, eu tenho isso aqui em mente que me ajuda em alguns problemas.
Por quê? Quando a gente faz essa continha aqui, ó, n mais 1 ao quadrado é igual a n ao quadrado mais l ao quadrado. Beleza? Você já está vendo aí que vai cortar alguma coisa, né? Ó, n ao quadrado mais 2n mais 1 é igual a n ao quadrado mais l ao quadrado. Cara, esse n ao quadrado com esse n ao quadrado vai embora. Né? Então, a gente vai ter que L ao quadrado é 2n mais 1. Certo? Então, não é uma coisa difícil de você fazer. Né? De você calcular mentalmente rápido ou avaliar se o triângulo é retângulo ou não, ou pegar um triângulo retângulo mais próximo. Por quê? O menor lado ao quadrado é o dobro do lado médio mais 1. O menor lado ao quadrado é o dobro do lado médio mais 1. Então, a gente tem triângulos como o 3, 4, 5, que é famoso, o 5, 12, 13, esse que é o 3, 84, 85, tem alguns outros. Tá? Então, isso aqui te ajuda a verificar se um determinado triângulo é retângulo ou não para você usar as propriedades dele. Tá legal? Outra coisa pegou números com vírgula, tenta aproximar, porque às vezes você não sabe fazer a questão, só que você consegue fazer de uma maneira aproximada. Tá? Eu botei essa questão justamente por isso. De repente tem questão que você não vai saber exatamente fazer o que ele quer, mas você consegue uma boa aproximação. E aí você vai nas opções. Se as opções forem distantes, como essa que você consegue marcar a resposta certa. Tá? Só usando a aproximação ali. Beleza? Bom, essa lista, como eu falei para vocês, tem bastante questão, são 15 questões. Tá legal? O meu objetivo não era fazer todas hoje. Na nossa próxima aula, eu vou matar essa lista toda. Tá? As questões que vocês ficaram com dúvida, pode ir jogando no grupo, eu vou resolvendo, não tem problema. Então, as questões que ficaram em dúvida, eu vou matar todas na próxima aula e aí sim eu faço a lista da próxima aula. Tá bom? Na próxima aula, o meu objetivo vai ser o seguinte, para vocês entenderem. Na próxima aula, eu vou pegar algumas coisas de análise combinatória, geometria plana e matemática básica. Então, vou fazer uma lista com esses 3 elementos para a gente pegar nesses 3 elementos, tá? E reforçar bem. Aí, por exemplo, na outra aula, eu já boto mais 2 ou 3 assuntos. Aí na outra, boto todos. E assim, a gente vai trabalhando sempre numa espiral, tá? Sempre revisitando assuntos importantes para o exame, né? Para a prova do ENA, tá? Essa foi só a nossa primeira aula. Eu, de novo, preciso do feedback de vocês, então me dê o feedback lá no grupo, dê o feedback mesmo, tá? Não é para você ficar acanhado de, pô, Trindade, a Trindade falou muito rápido, mas não vou falar isso não, que ele vai ficar chateado. Cara, negativo. Eu preciso do feedback de vocês, tá? Tanto positivo quanto negativo, para eu sempre conseguir calibrar as aulas e chegar no melhor possível para vocês, sempre. O objetivo é sempre esse. Tá beleza? Beijo no coração, até a próxima. A gente continua a resenha lá dentro do grupo. Valeu? Até mais.